Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, vamos abri-la em Salmo número 104. Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27. Quem achou, diga amém. Reparando, minha voz também já é ruim, né? Estou um pouquinho gripado. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa voz ruim assim hoje, em nome de Jesus. Amém? Salmo 104, versículo 27 diz assim: todos esperem de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Amém? Vou fazer leitura novamente. Todos esperam de ti, que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Amém? Pode tomar seu assento por bondade? Para ganhar um pouquinho de tempo, eu também gostaria de fazer leitura, mas eu vou só apenas recitar esse versículo de Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não se assombres, porque eu sou teu Deus, eu te tomo e te sustento. Fala assim comigo: sustento. E o texto continua dizendo: sustento com a destra da minha justiça. O tema dessa mensagem nessa noite é o Deus que nos sustenta. Quem crê nesse Deus que nos sustenta? Somos criaturas do Senhor. O Senhor nos criou dotados de capacidades, inteligência, de força, mas limitados e dependentes. Temos dependências. Não somos autossuficientes, dependemos. Somos seres humanos, dotados sim de inteligência, como eu disse, mas muitas das vezes circunstâncias elas pedem e exigem muito de nós, numa corrida maluca e desenfreada no mundo pós-moderno, onde há muita competição justa e injusta. Ficamos aquém às vezes de forças, ficamos aquém às vezes de os nossos próprios recursos, e nessa corrida maluca desenfreada, ficamos às vezes em segundo lugar, terceiro lugar, por último, e muitas vezes para trás. E nessa corrida maluca, como eu acabei de dizer, o Senhor nos prova e mostra para nós que nós não somos autossuficientes. Uma das especialidades de Deus em nos aperfeiçoar é arrancar de nós toda a nossa suficiência e mostrar para nós que nós não somos nada. Amém? Quem me entende aqui nessa noite, diga glória a Deus. Ele mostra para nós que existe um Deus que quer ser buscado, um Deus que quer ser adorado. Ele quer mostrar para nós a nossa pequenez. Por isso, dentro de nós, a psicologia vai falar que existem 3 vazios existenciais. O primeiro deles é o do pai. Do pai, o segundo da mãe e o terceiro de Deus. Na falta da mãe, o pai preenche. Na falta do pai, a mãe preenche. Mas existe um vazio que ninguém preenche, que as drogas não preenchem, o sexo não preenche, nem nada neste mundo preenche. É o vazio existencial da alma.
do tamanho da graça de Deus que cabe dentro de nós. Por isso, o Senhor aqui, Ele quer falar conosco em pelo menos 3 campos, 3 sustentos que nós precisamos. Talvez você que está aqui nessa noite está em busca de um sustento, ou talvez você está em busca de 2 tipos de sustento, ou talvez você está aqui nessa noite em busca dos 3 tipos de sustento que eu vou falar aqui nessa noite. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, eu não sei como a sua alma chegou. Fisicamente, talvez você chegou de carro, chegou de Uber, chegou de moto, chegou de ônibus, chegou a pé. Mas não é isso que eu quero dizer. É como chegou a sua alma, como está a sua casa, como está a sua família, como andam as suas finanças. Aí está o apontamento. Talvez você está aqui nessa noite, cumprimenta um, ri para o outro, mas não está bem. Mas existe um Deus no céu, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer dar o sustento para a sua alma. Ele quer reafirmar na sua vida as suas promessas, que estão de pé. As promessas do Senhor, elas estão válidas para a nossa vida aqui nessa noite. Conforme diz a palavra do Senhor, em Isaías 43, que se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, eu também estarei contigo. Eu não sei se você entendeu ou tem a dimensão desse texto. Esse texto, ele aponta para o acontecimento do exílio de Babilônia. Quando o Senhor fala com ele, vocês vão passar pelo fogo, mas eu estarei contigo. Babilônia e as outras nações tinham o costume de queimar todos os muros e queimar todas as casas e queimar todos os templos dos deuses. Mas o Senhor falava com eles, vocês vão passar pelo fogo, mas eu vou estar com vocês. Amém? Você está passando pelo fogo? Pode estar, não é problema nenhum, mas Deus está contigo. E a palavra lá em Isaías 43 vai falar assim, se passares pelas águas, eles tinham que passar por vários canais de águas, 3 rios, Quebar, Eufrates e Tigre, mas eles não vão afogar vocês. Eu quero dizer para você que ainda que você passe por muitas águas, a mão do Senhor vai sustentar você, porque sobre a nossa vida existe um pertencimento. Nossa alma, nossa vida pertence ao Senhor, e Ele não nos perdeu de vista. Quem crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. E estamos aqui nessa noite, e o texto vai dizer, todos esperam em Ti. Nós esperamos em Deus. Uns procuram em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Nós não vamos em outro lugar. Como o Senhor mesmo nos falou assim, se vocês quiserem pode ir também. Mas como Pedro disse, para onde iremos nós? Por isso, estamos aqui nessa noite. Cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus de Filipenses, no capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Deus está aqui nessa noite, Ele quer suprir a sua necessidade. Ele quer enxugar de você as suas lágrimas, Ele quer abençoar você, Ele quer colocar você de pé. Você está no lugar certo, você está na casa de Deus, você veio no lugar certo, buscar em Deus o seu socorro. Amém? Vamos lá então. Qual o primeiro sustento que o Senhor quer nos dar? É o sustento físico. Fala comigo, sustento físico. Talvez você está aqui nessa noite, você tem rido, tem brincado, tem colaborado para a obra, tem estado aqui, mas pastor, eu preciso de um sustento físico, eu preciso de uma provisão. Eu quero lembrar você que o Senhor é o Deus que faz lembrar Neemias, no capítulo 9, versículo de número, letrinha ruim, hein? Versículo de 21, que diz assim, porque 40 dias, por 40 anos eles passaram no deserto, coisa nenhuma faltou para eles. As vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Eu quero lembrar você que o Deus que sustentou eles 40 anos no deserto, Ele sustenta você nessa noite também. Pastor, eu preciso desse sustento. Se tu uma benção e Deus derramará sustento sobre a sua vida. Pode ter certeza que esse é o nosso Deus que nós temos servido. Mas para isso, eu preciso lembrar, precisamos ser obedientes ao Senhor.
Porque quando eles eram lá, tá certo que eles eram extremamente, às vezes, vacilavam com o Senhor, mas quando a nuvem, ela andava, eles andavam também. Quando a nuvem parava, eles paravam também. Eu quero dizer para você, para que haja sustento físico sobre a sua vida, você precisa obedecer o comando da voz do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que eu quero dizer com isso? Sujeitar a Deus, estar debaixo do senhorio do Senhor, estar debaixo e atento aos comandos do Senhor. Sede pródigos nesse entendimento. Olha, se eu quero que o Senhor possa me abençoar, eu preciso estar disposto também a ouvir a sua voz. Amém? Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. O Senhor faz lembrar Neemias, e Neemias, capítulo 9, versículo 21, vai dizer: por 40 anos eu sustentei eles no deserto. Não sustentou nos campos verdejantes não, irmão. É no deserto que o Senhor nos sustenta. Você acha que está no deserto, você está esquecido? Não. Vamos lembrar de mais alguém? Elias, no rio Querite, Deus enviou provisões para ele. Amém? Você está entendendo isso aqui nessa noite, irmão? Um homem estava lá, precisando de recurso. Deus enviou através dos corvos. Você crê nisso nessa noite? Eu quero dizer para você que Deus ele vai enviar provisões sobre a sua vida. Você recebe nessa noite em nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele que multiplica pães e peixes. Pastor, eu não tenho nada. Olha para a sua mão, olha para a sua casa, olha para aquilo que você tem de pequeno. Deus vai multiplicar. E a farinha da panela não vai acabar, nem tampouco o azeite da botija. Nós cremos no nosso Deus, do Salmo 23. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Creia nesse Deus vivo. Viva um relacionamento real e genuíno com Ele. E eu tenho certeza que você vai provar dessa fidelidade com o Senhor. Você crê nisso nessa noite? Você vai ver o quanto vale ser fiel ao Senhor. Quando o Senhor começa a nos abençoar, não é meramente sorte, é princípios. Aí é uma área que nós temos que falar, uma área delicada. Você tem sido fiel no dízimo e na oferta? Porque se você for fiel no dízimo e na oferta, você vai poder ter a oportunidade de fazer prova do Senhor. Os céus vão estar abertos ao teu favor. Quem me entende aqui nessa noite, diga amém. Então, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. O Senhor, Ele deseja ser relacionado. Como diz nos Salmos, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for o Senhor da sua casa, se o Senhor não for o Senhor da sua vida, o que diz lá no Salmo? Em vão trabalha aqueles que nele edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Então, se eu quero esse sustento, se eu quero essa graça, se eu quero esse favor, se eu quero que tudo aquilo que eu coloque a mão venha prosperar, eu preciso relacionar com esse Deus. Eu preciso ter esse Deus de Abraão na minha vida. Um Deus que fala e eu escuto e obedeço, independentemente do seu comando, da sua voz, e independentemente daquilo que está me agradando. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? E aí eu vou começar a ver a mão de Deus sobre a minha vida. Aí você vai começar a ver a mão de Deus. Aí você vai começar a ver, aí vai vir cliente, aí vai vir recurso, aí vai vir oportunidade, a porta que vão se abrir, aquilo que está parado vai começar a movimentar, aquilo que está estagnado vai começar a mover, e você vai falar: o que eu fiz? É a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus, é todo momento, é a mão de Deus na nossa vida. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Então creia nesse Deus maravilhoso. E saiba que no meio do deserto, o Senhor, Ele supre a nossa necessidade. Amém? Talvez você está aqui nessa noite, não é o seu caso. Mas talvez o sustento que você hoje precisa, o amparo que você precisa hoje, é um amparo emocional da sua alma. É algo mais profundo, é algo mais interior. É o sustento que eu chamo de psicoemocional.
é aquilo que mexe com nós. É aquilo que às vezes não conseguimos até hoje lidarmos com o luto. Não conseguimos talvez lidar com as traições. Não conseguimos lidar com as adversidades. Não conseguimos lidar com os dramas e tramas da nossa vida. E talvez dentro da sua alma está esse buraco, essa lacuna. Isso que você ainda não conseguiu se desvencilhar, há amarras e há prisões que você não consegue dar um passo à frente. Você tem capacidade, você tem recurso, você tem chamado, mas ainda não tem aquela cura, aquela graça de ter essa emoção sarada. Há tremores, há confrontos, há conflitos. Como diz no Salmo 42, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Grandes homens passaram por isso, Elias. Mas eu quero falar de Paulo. Paulo, ele quando chega em Macedônia, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele diz assim: quando chegamos na Macedônia, a nossa carne não teve repouso, antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, por dentro tremores. Há tremores, há medo, há repulsas. Talvez você está aqui nessa noite ferido, magoado, chateado, traído. Não soube ainda lidar com alguma traição ou com o passado. Mas é o Deus que está aqui nessa noite, Ele quer enxugar as suas lágrimas. Mas o texto não para por aqui. No verso de número 6... Olha, eu acho mais bonito esse. No verso de número 6, o Senhor fala aqui através da palavra dele, ele fala assim: mas Deus que consola os abatidos. Que coisa maravilhosa, hein? Quem crê que Deus é um Deus de consolo aqui nessa noite? 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 6, ele fala assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus enviou um homem. Deus enviou uma pessoa e consolou aqueles que ali estavam. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o nosso Deus, Ele age por multiforme graça. Ele vai enviar, eu não sei o que, se é uma pessoa, eu não sei se Ele vai enviar um anjo, porque com Jesus, em Lucas capítulo 22, a Bíblia vai dizer no verso 43, que ali Jesus estava orando ao Pai junto com os seus discípulos. Os discípulos à distância de um tiro de pedra. E ali eles estavam ali, Jesus orando e os discípulos dormindo, em Getsêmani, que significa prensa de oliveiras, de azeite. Ali Jesus estava prensado. Talvez você está aqui nessa noite: pastor, eu estou prensado. Eu estou entre a cruz e a espada. Pastor, eu estou entre me divorciar ou ficar nesse inferno. Pastor, eu estou entre sumir. Pastor, eu estou ao ponto talvez de cometer uma loucura com a minha vida. É prensado. Pastor, eu estou ao tempo de chutar tudo e ir embora. De largar e ir embora. Você acha que isso é exclusividade do mundo? Ou não acontece dentro da igreja também? Por que muitos pastores têm abandonado o ministério? A gente começa a falar de nós, né? Por que tem muitos que têm deixado, têm voltado atrás? É a pressão que o mundo proporciona. É a prensa. Mas aí, em Lucas capítulo 22, versículo 43, diz que Deus enviou um anjo. E esse anjo confortava Jesus. Mas como assim, pastor? Jesus não é Deus? Sim, Ele é Deus. Humanamente Deus e divinamente humano, na união hipostática. Foge da razão humana talvez entender isso, mas na natureza humana, ele precisava de consolo, de conforto, que ele não encontrava nos discípulos, que talvez você procure encontrar em tantos lugares, em coisas, mas só existe um Deus que pode proporcionar lenço para os seus olhos, vai enxugar a sua alma. E esse Deus é o Deus de Salmos 46, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
E o texto vai dizer: pelo que não temeremos nós, ainda que as águas rujam, se perturbam no meio dos mares, há um Deus que alegra a cidade do Deus vivo. Eu quero dizer para você, levante a sua cabeça, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma, salvar a sua vida e proporcionar novidade de alma para você. Ele nos deu vida e vida com abundância. E aquilo que você tem passado não é maior do que a misericórdia e a graça do Senhor. Pastor, eu estou passando por um revés muito grande, mas maior é a graça do Senhor na nossa vida. Pastor, eu preciso de um grande perdão. Talvez você cometeu um grande pecado, uma grande loucura, mas não é tão grande como a misericórdia do Senhor. E as misericórdias dele acordou hoje primeiro que nós. E por isso estamos aqui nessa noite, para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, e ele revalidar suas promessas na nossa vida, dizendo que tem jeito e a nossa história não vai terminar assim. Levante a sua cabeça, homem, levante a sua cabeça, mulher, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que tem jeito. E se você é aquele que, desse salmo, todos esperam em ti, que lhe dê o seu sustento no tempo oportuno, o tempo é hoje. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não se turbe o vosso coração, mas credes, como Jesus ele disse, credes em mim, credes no Pai. Você crê no Pai? Você crê no Filho? Você crê no Espírito Santo de Deus? Levante a sua cabeça. Traumas e crises nós vamos passar. Pastor, mas eu já passei, mas nós vamos passar por mais. Mas levante a sua cabeça, porque o Senhor venceu todas elas. Amém? E não tem mal, não tem nada, não tem demônio, não tem capeta, não tem traição, não tem homem, não tem mulher que pode nos parar, não. Não pode parar, não. Ah, pastor, mas eu fui traído. Ah, pastor, eu sei, eu entendo a sua dor, mas levante a sua cabeça, porque o Senhor tem algo grande para nossas vidas, para a nossa alma. Para de viver lá no passado e começa a viver o presente, que é um presente de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. E começa a salmodiar, começa a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor fará nova todas as coisas na nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Então agarra essa promessa em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer para nós em 2 Coríntios também: abatidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruído. A onda vai vir, o tsunami vai vir, a ofensa vai vir, a perseguição vai vir, mas nós estamos firmados na rocha. A rocha é Jesus. O vento vai soprar para um lado, vai soprar para o outro, mas eu estou na rocha. A rocha é Jesus e ela me sustenta com as suas mãos. O crente é como palmeira, ele balança para um lado, para o outro, mas ele não quebra. Você crê nisso nessa noite? Olha o que o Paulo vai dizer: atribulados, mas não angustiados. Ah, irmão, para tirar a gente do sério, para tirar um crente do sério tem que ser muito bom. Amém? Tem crente paciente aqui nessa noite? Ó, tem todos aqui. Amém, glória a Deus, hein? Amém? Olha lá. Perplexo, nós vamos ficar assustados. Meu Deus, que coisa! Mas nós não vamos ficar desanimados. Amém? O texto vai dizer: perseguido, olha só, mas não desamparados. Ah, estão me perseguindo. Ah, pastor, falaram mal de mim. Ah, pastor, estão puxando o meu tapete. Ah, irmãos, a marca da igreja verdadeira é perseguição. Aí fora, a marca, entre aspas, é aceitação. A igreja foi chamada para ser diferente. Amém? E para terminarmos aqui, ele fala assim: abatidos. Abate a gente mesmo. Tem coisa que abate a gente mesmo, mas jamais destruídos. Amém? Pode vir um terremoto na escala maior, em termos de Richter, né? Mas vai sacudir a gente, mas a gente está de pé. Amém? Pode arrancar uma janela, pode arrancar uma porta, pode arrancar o reboco, mas estamos de pé na presença do Senhor. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado aí e fala: você está de pé, meu irmão? Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Para caminharmos para o final. Talvez a sua peleja está num campo maior e específica.
Talvez você não está aqui em busca de um sustento físico, nem psicoemocional, mas você está aqui em um grau talvez mais elevado. Talvez o seu sustento, o que você precisa de sustento hoje, é um sustento espiritual, é uma graça, é o poder do Espírito Santo. Talvez você que está aqui nessa noite, pastor, eu não quero nada disso que o Senhor falou antes, eu quero é poder do Senhor. O Senhor derrama poder sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso agora ser revestido de poder e autoridade, eu preciso ser revestido de armadura de Deus. Deus está aqui nessa noite para revestir de você de poder, de autoridade, das armaduras dele nessa noite. Deus, ele quer derramar graça sobre a sua vida, dons espirituais. Deus, ele quer encher o teu coração de uma potência, de uma graça poderosa, em que você venha botar os seus pés lá na sua casa e os demônios têm que bater em retirada. Aonde você estiver, os demônios vão bater em retirada. Aonde você estiver, os demônios vão ficar incomodados. Os seus pesadelos vão passar de pesadelos agora a sonho, e de sonhos vão ser revelações. Deus vai falar através de sonhos, de visões. Pastor, eu preciso é desse sustento. Tem sustento para você nessa noite também, nesse sentido. Deus, ele fala, ao advento de derramar do Espírito Santo, quando viesse o Espírito Santo, ele derramaria sobre os jovens, os velhos, eles teriam sonhos e visões, eles profetizariam. Se você busca esse sustento, somos um povo pentecostal, cremos no pentecostalismo, e o Senhor quer derramar sobre você essa graça poderosa. Ele quer sustentar, ele quer soprar sobre você, fazer com que você possa se tornar um labareda de fogo. Como eu disse semana passada, o fogo no altar deve queimar continuamente. Pastor, eu estou precisando desse sustento, então vai botando lenha, vai colocando lenha, porque lá em Levítico vai dizer para nós que o fogo deve arder continuamente. Mas para queimar continuamente, de manhã tem que tirar a cinza e colocar madeira. Você tem tirado a cinza pela manhã? Pelo menos 1 hora? Você tem colocado lenha nova? Aí agora começa a apertar, né? Para que o fogo possa queimar continuamente, para que Deus, ele continue de uma forma copiosa, constante, usar você, sustentar o seu ministério, sustentar a sua vida, você precisa manter o fogo aceso, obviamente, mas colocar lenha, retirar cinza. Eu nem sei porque que eu caí para esse lado, mas Deus está falando aqui nessa noite. Não está nada escrito do que eu estou falando aqui, mas Deus, ele quer sustentar você. Ele quer sustentar o seu ministério. Ele quer sustentar a sua pregação. Ele quer sustentar a sua chamada. Pastor, eu preciso desse sustento. Pede a Deus. Busque a Deus. Pastor, na minha casa eu estou vendo vulto. Você precisa buscar essa graça, esse sustento espiritual, para que você mesmo, lá na sua casa, possa botar os demônios, bater em retirada. Amém? Você, homem, não é puxando a orelha não, você é o sacerdote da casa. Amém? Mas também é uma dupla responsabilidade, que a mulher também sabe, edifica a sua casa. Então eu não posso ser machista aqui, né? Amém? Mas Deus quer derramar a sua graça, o seu poder sobre todos. Deus, ele quer sustentar você. Deus, ele quer levantar você como tocha acesa. Deus, ele quer derramar esse sustento sobre a sua alma, sobre a sua vida. Mas passa pelo crivo da busca. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas quem busca, encontra. E quem bate, recebe. Quem bate, a porta se abre. Então, se você quer ser usado por Deus, ter esse sustento, você precisa buscar nele. Amém? Você tem buscado no Senhor? Eu vou ler novamente. Todos esperam em ti, que lhe dê o seu sustento. Nós estamos à espera. Mas essa espera não pode ser passiva. Tem que ser uma espera em movimento. Uma busca. Pedi e dar-se-vos-á.
Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Tem uma outra versão que eu gosto muito que fala assim, e anunciar-te-ei coisas inacessíveis. Que coisa maravilhosa, irmão. Inacessíveis. Coisas que meros homens carnais e normais não conseguem palpar, pegar, ver, sentir. Mas o Senhor promete para nós coisas inacessíveis. Numa visão mais clara, eu imagino, é como se fosse nós tentarmos pegarmos algo numa prateleira que nós não alcançamos, mas a mão de Deus nos levanta e faz nós alcançarmos. Faz nós sentirmos o que nós nunca sentiu. Você não tem sede por isso, não? De sentir o que você nunca sentiu, de ver o que você nunca viu. Ah, pastor, eu só ouço vocês falar aí, mas comigo não, mas contigo também. Deus, Ele quer fazer você experimentar, e uma vez experimentado, como diz num cântico aí, quem já pisou no santo, em outro lugar não compensa. Quem crê nisso nessa noite? Em outro lugar não sabe viver. Deus, Ele quer sustentar você, sustentar a sua alma. Deus, Ele quer sustentar a sua alma e que você possa ser um homem espiritual, passar por um campo mais avançado, apurado. E todas as demais coisas, a sua visão vai ser apurada, a sua vida vai ser diferenciada. A pregação é isso mesmo, ascendente. É que nós chegamos a este momento, e esse momento é um momento especial em que você olha para trás e vê que se você buscar isso, as demais coisas, pode ter certeza, elas vão chegar sobre a sua vida. Se você buscar todas essas primeiro, essa última, as demais coisas, Deus, Ele vai acrescentando no seu tempo oportuno. É só nós buscarmos. E se você buscar, pode ter certeza, Deus será com você. Amém? Que Deus te abençoe. E que a minha oração nessa noite é que Deus possa sustentar você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar sobre os nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus está aqui nessa noite. E o nosso Deus é o Deus de Filipenses. Como eu disse, o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, Ele suprirá de nós todas as nossas necessidades. Se é necessidade física, Deus, Ele tem para você nessa noite. Se é sustento que você precisa na área do campo emocional, Deus tem para você nessa noite. Se é na área espiritual, Deus tem para você nessa noite. Amém? Basta você crer, basta você acreditar que o milagre estará sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?